batatinha. Tô com vizinha pra ver se cola. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, hoje eu tô aqui com uma história muito maravilhosa pra vocês. Hoje mais um conto bíblico. Sabe qual é o conto bíblico de hoje? A história de Jó. Você deve conhecer a história de Jó de que forma? Falada pelas pessoas, cada um conta de um jeito, outros contam de outro. Então eu vim aqui para contar a história de Jó. Então preste bem atenção. Primeiramente, embaixo, minha filha, tá esperando o quê, meu Deus do céu? Aperta aí, joinha, se inscreva no canal, gente, se inscreva no canal, o canal tá crescendo. Isso eu devo tudo a quem? A vocês, que vocês são muito lindas. E eu vim aqui hoje para contar a história de Jó. Por que, gente, eu vou contar a história de Jó? Porque eu sou Cláudia Nunes, do Conto da Batatinha, e com a história de Jó, eu quero mostrar para vocês como que pode, como existiu, né, esse homem que foi tão temente a Deus, né? Você conhece a história? Se você não conhece, fique com a gente agora. Fiquem no Contas da Batatinha, não esqueça. Faça um comentário aí. Qual história que você gostaria que eu contasse aqui? Fala, não custa nada. Tá bom? Eu vou esperar o comentário. Então, roda a vinheta que a gente vai começar agora com a história de Jó. Beijo. Quem foi Jó, né? Quem foi Jó? Jó foi um homem muito temente a Deus, né, pessoal? Jó foi um homem rico que viveu na terra de Uz. A localização dessa terra é incerta, porém uma das possibilidades mais aceitas entre os estudiosos é que Uz ficava em região leste a Judá e talvez fronteira com o deserto. A Bíblia diz que Jó era íntegro, reto, temente a Deus. A prova da fidelidade de Jó pode ser vista na afirmação dele, né? Que ele desviava-se do mal. O próprio Deus testemunhou que Jó era o homem mais piedoso e correto que viveu na terra em sua geração. Jó, inicialmente, tinha 7 filhos, no caso assim, ele tinha 7 filhos e 3 filhas, 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. Porém, no total, ele foi pai de 20 filhos. Mas, veja bem, a história até o final, para você entender. Fique com a gente aí. Senta aí, se sossega aí, preste bem atenção. Que no final, vou te dar um pirulito, uma balinha, um chiclete. Pois os primeiros 10 filhos morreram durante o período de intenso sofrimento ao qual ele é submetido, né? Mas depois Deus lhe concede que fosse pai de outros 10, hein, pessoal? Jó era casado, apesar da Bíblia não revelar o nome da sua esposa. Segundo o texto bíblico, a família de Jó provavelmente era bastante unida, pois seus filhos visitavam uns aos outros em suas casas e faziam banquetes onde se confraternizavam. Já é um pai que se preocupava muito com a família, viu? Com o bem-estar dos filhos, né? Já era um homem íntegro, né, pessoal? Espero que vocês estejam entendendo a história, tá? Eu vou tentar resumir aqui, porque é uma história muito grande. Então, voltamos à história de Jó. E continuamente buscava e orava a Deus de madrugada. Jó levantava de madrugada para orar para Deus. Olha só. Consagrando seus filhos ao Senhor e oferecendo sacrifícios em nome deles. Vamos lá, a riqueza de Jó. Jó possuía uma grande riqueza e desfrutava de alta posição social naquela época. Algumas lendas antigas sugerem que Jó tinha sido um rei, porém não existe qualquer fundamentação para tal sugestão. Se Jó fosse, provavelmente, o relato bíblico nos informaria, visto que o texto se preocupou em fornecer
conhecer detalhes, né? Acerca da riqueza que Jó possuía. A Bíblia nos diz que Jó era proprietário de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e 500 juntas de boi e 500 jumentas. Uma quantidade tão grande de gado na época que Jó viveu, certamente representava um potente patrimônio, né? Nessa época, ter isso aí tudo já, até hoje já era rico, né? Imagine nessa época, né? E para cuidar de tantas propriedades, Jó contava com um número muito grande de servos a seu serviço, de modo que, somando tudo, Jó era o homem mais rico do Oriente. Aí vem agora o sofrimento e a paciência de Jó, que eu vou te explicar aqui, ó. Segundo os textos bíblicos, num certo dia houve uma reunião nas regiões celestiais e os filhos de Deus foram se apresentar perante o Senhor. A melhor interpretação sobre essa expressão, filhos de Deus, nesse texto, é que se trata dos anjos. No entanto, no meio deles também estava Satanás, que havia vindo de rodear a terra e passear por ela, né? Estava ali, ele estava rondando, passeando por ali. Então Deus perguntou-se a Satanás se havia observado Jó. Percebam uma coisa, pessoal, que foi Deus quem iniciou a conversa sobre Jó. Ou seja, não foi Satanás que escolheu Jó para o teste de sofrimento, a qual foi submetido, mas o próprio Deus, né? Foi Deus. Muitas pessoas acham que Satanás chegou em Deus. Não foi, viu? Não foi, foi Deus mesmo que propôs. Diante do testemunho dado por Deus na fidelidade de Jó, Satanás sugere que toda a sua integridade devia ao fato de Jó ser abençoado por Deus e possuir tantos bens quanto desejava. Em outras palavras, né? Satanás estava acusando Jó de ser uma pessoa interesseira, de modo que sua fidelidade estava condicionada aos bens materiais, né? Que Deus havia lhe concedido possuir. E que se acaso, olha só, gente, se acaso tudo aquilo lhe fosse tirado, certamente Jó blasfemaria contra Jesus, né? Contra Deus. Então, o Senhor permitiu que Satanás submetesse Jó a um teste, podendo tocar em tudo o que possuía, exceto em sua vida. Com a permissão, né, de Deus, Jó perdeu todos os seus gados, os seus servos, quer dizer, foi tirando as coisas dele, né? Perdeu tudo, foram mortos a fio de espada. Como se não bastasse tudo isso, seus filhos, que estavam todos reunidos na casa de um primogênito, morreram também, quando um grande vento, né, soprou a casa em que estavam e a casa caiu sobre eles. Diante de tanto sofrimento, Jó rasgou suas vestes, rapou a cabeça, lançou-se sobre a terra e adorou. Olha só a atitude desse homem, gente. E nessa hora que ele diz as conhecidas palavras: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o toma. Bendito seja o nome do Senhor. Pensa bem, pessoal, o homem está perdendo tudo, perdeu a família, perdeu os gados, perdeu tudo, e mesmo assim ele ainda continua adorando ao Senhor. Aí o que vem? Vem a doença de Jó, mais um dos seus testes, né? Mais uma vez, os filhos de Deus se reapresentam perante Deus. E no meio deles estava Satanás, novamente. Perguntou a ele sobre Jó, Deus, e dessa vez ele afirmou que Jó não havia blasfemado contra Deus, pois ainda desfrutava de saúde. Então Deus permitiu que Satanás tocasse na saúde de Jó, de forma que não poderia matá-lo. Como você vê a história, ele foi tirando. Não satisfeito, ele achou, não, vou dar uma doença para ele, porque vai ser a hora que ele vai pecar.
Assim foi cometido, né, de uma terrível enfermidade. Não é possível saber do tipo de doença. Vários relatos falam de várias doenças, né? Mas alguns estudiosos sugerem que poderia ter uma epidemia, varíola. A grande dificuldade em determinar o tipo da doença de fato de que a descrição dos sintomas apresentam em um texto poético. Seja como for, o que sabemos é que Jó foi ferido com feridas malignas, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Muitas feridas. Apesar de essa descrição, pode representar apenas um estágio da doença. A Bíblia também nos diz que Jó usava caco para poder se raspar, para coçar as feridas. Ele se coçava, né, com pedaços de cacos de telha e cacos, né? Aí vem o comportamento da mulher de Jó. Presta bem atenção, pessoal, olha só. A mulher de Jó, ao ver o marido imerso em tanto sofrimento, a mulher de Jó o aconselha a apressar o fim inevitável e a amaldiçoar a Deus. Ela vê ali o marido sofrendo, então ela já sabe na cabeça dela que ele vai morrer. Então ela coloca na cabeça dele que ele tem que amaldiçoar a Deus. Obviamente, ele não sabia que a vida de Jó estava preservada por Deus. E Deus estava protegendo ele, mas ele não sabia, né? Porque tudo aquilo era um castigo divino. Ele pensava que era um castigo divino, mas não era um castigo. A resposta de Jó para a sua mulher, ele deu olha a resposta. Veja só a resposta que ele dá para a sua mulher. Foi que ela estava falando com uma doida. O termo hebraico, traduzido como doida, possui um sentimento de infidelidade e apostança, ou seja, Jó lhe disse que ele estava falando como uma pessoa infiel diante de um Deus que, assim como ele derramou sobre eles o bem, também poderia derramar aquele mal, né? Sem se justificar, né? Aí vem uma parte, né, que vem os amigos de Jó. Segundo o texto bíblico, né, Jó foi visitado por 3 amigos, que o nome deles mais assim, Elifaz, Bildade, né, é um nome bem complicado, e Zofar. Estes amigos também eram ricos, sábios, pertenciam a uma posição social levemente, né, assim, a posição desses amigos era socialmente semelhante à de Jó, né? Eles também eram considerados homens ricos. Os 3 homens foram consolar Jó, né? A situação de Jó era tão complicada, pessoal, que no primeiro momento seus amigos não o reconheceram de longe. Então eles se compaderam, né? Olha ali e começam a chorar. E lançaram pó sobre a cabeça, né? Que eles, nessa época tinha isso, né? Eles deitam no chão e pegavam terra e jogavam nas suas cabeças. Isso significa aquele tipo de sofrimento que ele estava tendo com aquela pessoa ali, né? Eles ficaram com Jó durante 7 dias e 7 noites, sem dizer uma única palavra. Do tamanho sofrimento. Depois que o silêncio foi rompido por Jó, iniciou-se uma longa e jornada de discussão entre eles. Seus amigos, com base nessa discussão, podemos perceber que os amigos de Jó começaram a estabelecer uma sequência de discussões com relação à causa e efeitos do que Jó estava passando, onde basicamente o acusaram Jó de ser o culpado por todo aquele sofrimento. Assim, em poucas palavras, podemos dizer o que os amigos de Jó o acusaram de ser adulto, ladrão, alguém sem hospitalidade, a se arrepender. No discurso dos amigos de Jó, podemos perceber toda a insensatez de sabedoria humana, né? Após as acusações dos amigos de Jó e de sua tentativa de justificar-se, um jovem chamado Eleu, o nome comum aos hebreus, Eleu, é um nome complicado, né? Aos hebreus, chamou a atenção para o papel de disciplinador do sofrimento.
de modo que o homem não é capaz de compreender tudo o que Deus faz. Deus responde a Jó. Vem a resposta de Deus. Depois da grande discussão de Jó com seus amigos, o Senhor, do meio de uma rede de redemoinho, falou com Jó, né? Deus não respondeu às indignações feitas por Jó, enquanto se batia com seus amigos. Ao contrário, Deus lhe fez 70 perguntas históricas, onde toda sua sabedoria e soberania fizeram com que Jó percebesse a ignorância. Jó então entendeu que lhe bastava apenas confiar em Deus, pois Ele tudo pode, e nenhum de seus planos pode ser frustrado. Deus é o Senhor de tudo. Ele governa o universo e não necessita de ninguém que lhe aconselhe, né, em nada. Tudo o que ele faz é mediante a sua soberana vontade. Deus também repreendeu os 3 amigos de Jó, dizendo que eles agiram com loucura e que tinha falado, né, durante a discussão. Eles perturbaram, né, o amigo, né? As discussões com Jó não haviam sido certo, né, os amigos de fazer aquilo com Jó. Então o Senhor ordenou que eles fossem ser punidos, né? Oferecesse eles ao holocausto, o que, pela oração de Jó, não seria castigado pela loucura que demonstraram. Olha só, pessoal, olha só, os amigos chegam lá, falam coisas absurdas. Se fosse no tempo de hoje, eles iam lá dar uma peteleco nele, né? Mas aí o que acontece? Você vai lá, fala um monte de coisa com o amigo, fala com o amigo blasfemar Jesus, né, nosso Deus poderoso, e depois o próprio Jó ora por eles, para eles não serem punidos. Isso que é amigo, hein? Deus restaura Jó. A Bíblia diz que quando Jó orava por seus amigos, o Senhor mudou a sua sorte. Ele lhe deu o dobro de tudo, o que antes havia possuído. Assim Jó veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Jó também teve 10 filhos, sendo que 7 homens e 3 mulheres, né? E é igual eu te falei lá no começo, né? 20 filhos ao total ele teve, né? As filhas de Jó se chamavam Gemina, Késia e Querem, né? Querem Ambuque. É um nome complicado. E foram as mais famosas mulheres em todo o Oriente. E os filhos, mesmo ele tendo novamente os filhos depois, pessoal, os filhos dele com o mesmo jeito, foi temente a Deus, uma família próspera, uma família unida, viu? Mesmo ele tendo filho. Antes já era, né? E depois tu acha que eu mais. Depois de tudo que ocorreu, Jó viveu 140 anos. Pensa, uma pessoa com 140 anos, meu Deus do céu. Ele viu até sua 4ª geração. Jó foi muito abençoado por Deus. Jó morreu com idade muito avançada. Tem Tiago, em sua epístola, se referiu a Jó como um exemplo de paciência em suportar a aflição que lhe atingiu, né? Ele ali foi, gente, quem é que consegue, né? Hoje em dia ser assim. Então pensa bem, olha, quando você passa por aflições, não perca sua fé. E nem ache que tudo que você está acontecendo com você significa que você está sendo punido. A história revela, a Bíblia, né? Tem a Bíblia aí para nos contar essa história. Revela que Jó não tinha pecado. Jó tinha uma família íntegra. Jó era um homem temente a Deus. Ele não blasfemava, ele não fazia nada de errado. Aí vem aquele elemento lá do Satanás, né? Aquele monstrão, né? E faz essa atrocidade. Aí o que acontece? Deus dá tudo em dobro para ele. Mas por quê? Porque ele teve fé. Ele não perdeu a sua fé. O termo paciência de Jó faz referência total à história de Jó. Isso porque foi um homem muito paciente, a não se voltar contra Deus. Em muitos dos nossos desafios diários, não temos a menor paciência. Já procuramos alguém para pôr a culpa, né? Incluindo a Deus, né? Muita gente faz isso, né? Sendo assim, né? Ter a paciência de Jó é saber que Deus está junto de nós e que mesmo com algo de ruim nos aconteça, Ele irá interferir para que o sofrimento pare. Por isso,
Nunca podemos desafiá-lo, mas devemos nos manter em nossas fés e acreditando em suas palavras. Nunca perca fé, pessoal, nunca perca, porque se você perder a fé, você perde tudo. Perde tudo. Não perca, porque Deus é maravilhoso. Ele honra. Se Ele fala que vai te proteger, que Ele vai te dar o reino do céu. A Bíblia, uma passagem na Bíblia, relata, né, que Jó... Porque assim, eu acho que várias pessoas entenderam a história de Jó, eu mesma, quando conheci a história de Jó, que Jó, ele tinha pecado, que a família de Jó era uma família que não era temente. Não, pelo contrário, gente, a família dele era uma bênção, tudo era certinho. Ele levantava de madrugada, orava ao Senhor, ele fazia, né, banquetes. Então, o que eu quero passar para vocês, que não se desespere. Quando algo ruim estiver acontecendo com vocês, entregue na mão de Deus. Se prostra para Deus. Você pode chorar, você pode se humilhar. Vá para dentro de um quarto, se feche a porta e converse com Deus. Não deixe para fazer isso só na hora da angústia, só na hora do sofrimento. Não faça isso, porque a pior coisa que tem é a pessoa que só procura Deus na hora da aflição. E aí quando está tudo bem, aí esquece que Deus existe, né, gente? Esquece. A história de Jó nos apresenta que não podemos, né, perder a fé e temos de continuar a acreditar, pois as aprovações acontecem com qualquer um. Temos que ser fiel, né? Mas somente aqueles que realmente acreditam se mantêm de pé. Deus não faz coisas ruins a nós, mas é nos momentos que passamos por situações dessas que comprovamos que temos a verdadeira fé ao nosso lado. Aí que Deus nunca, jamais, Ele nos abandona. Não nos abandona. Eu espero que vocês tenham entendido a minha missão aqui de falar da história de Jó. Qual a história que você gostaria de falar aqui? Comenta aí, faça uns comentários. Ajuda o canal a crescer. Eu dependo muito de vocês. E eu espero que tenham gostado da história. Um beijo no coração e não perca sua fé. Reflita essa história. Se tudo de ruim estiver te acontecendo, isso nem sempre significa que você fez algo ruim. Você entendeu? Entendeu? Se você não entendeu, volte o vídeo e veja, escute, feche seus olhos e reflita o que eu estou dizendo para você. Olha a tempestade que esse homem passou. Ele perdeu tudo, gente. Ele perdeu tudo porque Satanás achou que tirar os bens materiais e tirou a família dele. E mesmo assim, Deus, ele continuou fiel. Jó continuou fiel. Então tenha a paciência de Jó. Você não vai perder nada. Você só vai ganhar. E outra coisa, não adianta achar que seguir o caminho de Deus, você só vai enfrentar coisas boas. Não é assim, né, pessoal? Não é. Seguir o caminho de Deus é seguir. E é uma batalha, é uma luta, cada dia uma luta. Mas Deus nos dá uma coisa muito boa, que é recomeçar todos os dias. Né? A gente pode recomeçar todos os dias. Isso é muito bom. Obrigada a você que ficou até agora. Um beijo e um beijo de luz, um beijo cheio de amor. E se hoje você não beijou seus filhos, se hoje você não disse que ama eles, você não ligou para sua mãe, você está longe, está na hora de você tomar uma atitude. Comece a valorizar as pessoas que estão ao seu lado. Comece a dar valor ao que você tem, porque amanhã pode ser tarde. E procure a Deus, que ainda há tempo. Sem Deus não somos nada. Não existe um ser humano que sem Deus consiga ser uma pessoa feliz. Não acredito, eu não acredito que o único salvador na vida da gente não é igreja. Não é igreja, viu, pessoal? O que salva a gente é Jesus Cristo, nosso Deus eterno, Salvador. É Ele que está aqui. E Ele vai voltar. Se prepara, Ele está voltando. Ele está voltando. Eu não sei por onde Ele vai chegar, mas como diz a Bíblia, Ele vai chegar como um ladrão. Ele entra, o ladrão avisa que vai entrar na sua casa, ele não avisa. Ele vai entrar na sua casa.